Nós entendemos que na literatura nossa não tem uma definição clara sobre o que é almoxarifado. Tá? Quando a gente fala de almoxarifado, a gente está falando de estoque. Mas pode ser estoque de PA, de semi-acabado, de matéria-prima e assim por diante. Então, nós temos diferentes literaturas acadêmicas que têm abordagens distintas para o almoxarifado. E nós vemos essa mesma segregação no mundo físico, no mundo corporativo. Tá? Então, a ideia nossa aqui hoje é a gente conversar um pouco sobre possibilidades que nós enxergamos no mundo corporativo que tratam o almoxarifado de forma distintas e qual que é o impacto, qual que é a abrangência de cada definição, de cada abordagem. Sim. Pode ser? Pode, com certeza, né? E até já emendando com o que você está trazendo, Fernando, na indústria, que é onde eu estou mais familiarizado, a gente chama tudo de almoxarifado, mas a gente segrega fisicamente, né? Até seguindo uma lógica, né? De entrada, produção e saída. Então, almoxarifado de matéria-prima, de componente comprado, você organiza ele logo na entrada, faz o processo de recebimento, conferência, estocagem. Estocagem, abastecimento de fábrica, eventualmente você pode abastecer um supermercado próximo do ponto de uso, dependendo da dimensão da tua empresa. Não é incomum você ter minis almoxarifados no processo produtivo, que nós chamamos de supermercado, para facilitar lá quem tá fabricando não se deslocar, né? E tá no ponto de uso, ter ali o material no ponto de uso para que o profissional não tenha que se deslocar. Produziu, embalou, vai para o almoxarifado de produto acabado, para que depois tenha processo de separação, processo de faturamento e expedição, dentro de uma lógica física, né, respeitando o contexto, o layout da indústria que a gente está. E, obviamente, você tem outros almoxarifados, inclusive você tem almoxarifado de itens de manutenção, ou MRO, como o pessoal fala, né? E, eventualmente, dependendo até do uso e consumo de materiais de escritório, por exemplo, você cria um almoxarifado lá de material de volume, você precisa disso, né? Basicamente, os almoxarifados existem para estocar coisas e respeitar um dos princípios da administração, que é minimamente organizado. Isso muito influenciado pelo layout das indústrias, né? Então, com certeza. Desde o recebimento, a expedição, a forma como você explanou disso, eu entendi exatamente o layout como está configurado lá na indústria que você trabalha. E essa segregação também eu vejo muito da capacidade do time ou do número de pessoas direcionadas ao almoxarifado, conforme você vai se separando. Então, como você disse, a matéria-prima normalmente só vai ser separada do MRO ou dos insumos do escritório quando você tem mais time, né? Mais pessoas dentro da empresa disponível para estar separado, em locais separados, né? Fazendo a gestão diferente. Né? É isso. Então, vamos lá. O primeiro tópico que a gente for pensar aqui há um grupo de empresas no mercado que chamam tudo de almoxarifado. Sim. Pode estar segregado em galpões distintos, tá? De acordo com o porte da empresa, com os processos internos, mas é tudo almoxarifado. Almoxarifado de semi-acabado, almoxarifado de MRO, almoxarifado de PA, almoxarifado de matéria-prima, de embalagem e assim por diante. Tem um outro grupo de empresas que eu conheço que eles chamam almoxarifado só aquilo que é material que vai ser beneficiado. Ok? Então, tem uma indústria, todo material de matéria-prima, semi-acabado, MRO, EPI, tem Almox de EPI em alguns lugares, certo? Chama de Almox. O acabado, geralmente é um outro galpão, você coloca ali um outro local físico, e chama de CD, de centro de distribuição. Tá? Mas se a gente for pensar, é só nomenclatura. No final do dia, é um local físico onde você estoca coisas de maneira absolutamente organizada para que se tenha controle, né, e para que se possa ter um fluxo absolutamente produtivo. E posso falar um outro tópico que é interessante, eu fiz alguns projetos já em varejo alimentar ou distribuidor alimentar, tá? A gente não chama almoxarifado lá. Não? Não. Chama tudo de estoque. Entendeu? Por quê? Porque o Almox, na visão de uma linha de literatura, tem a entender que tem beneficiamento. Entendi. Entendeu? Então, o Almox para esse pessoal é Almox de MRO, Almox de consumo interno, papelaria, escritório, limpeza, essa parte toda, Almox de EPI,
a MOX de material, enfim, MRO ali que vai suportar empilhadeira, enfim. Mas o estoque fica estoque de matéria-prima, semi-acabado, mas é tudo um CD. Entendeu? Ele considera todo o estoque como um CD, que é o centro de distribuição. Ou seja, ele comprou pronto, ele vai só distribuir, não vai beneficiar aquilo ali, não tem matéria-prima, tá? É interessante, eu não sabia disso, né? É. Porque assim, acho que faz todo sentido chamar tudo de estoques. Chamar de estoque de matéria-prima, estoque de MRO, estoque de produto acabado, estoque de semi-acabado no processo, sei lá, qualquer coisa que eu valha. Acho que faz sim, todo sentido para mim. Eu acho que, de novo, é uma nomenclatura. Eu acho que nomenclatura. O grande ponto é que você tenha uma organização necessária para que você não tenha erros e possa, de maneira absolutamente com celeridade, levar o item do ponto A para o ponto B conforme a movimentação necessária. Isso. Tem que ser absolutamente inteligente na forma como você organiza os almoxarifados para que, se for de expedição, para que o produto saia de maneira fluida, organizada, para que você não tenha erros, porque os erros são pertinentes a esse processo, né? Verdade. E aí a gente começa a falar de estoques, a gente começa a lembrar de Cardex, né, das entradas, saídas, né, chegadas, saídas, baixas e tal. Então, assim, a organização física é o princípio necessário para que a gente tenha um dia a dia razoável dentro desses processos. E com celeridade, né, com a celeridade adequada. E aí, pensando nessa linha que vocês estão falando, tá? Vocês falaram um pouquinho no começo ali de layout físico para isso, de uma estrutura mínima ali com galpões, celeridade em processo. Isso pode estar muito amarrado com qual é o processo que está estruturada a empresa, tá? Sim. Então, como que ela está desenhada, a gente não vai entrar aqui em... Não, é que aí são N modelos. São N modelos, né? Tipo, o modelo que ela está desenhado pode mudar a estrutura física dela, de galpões ou como é que ela está, até o sistema que ela está suportando, tá? Se ela tem um WMS, se ela não tem WMS, se ela tem um PCP, Total. se ela não tem, ela tem um RP por trás. Isso aí pode mudar um pouco a forma que ela vai ser organizada. Por quê? Porque ela vai precisar estruturar o físico para proporcionar celeridade no processo, tá? Então vai ter que estar tudo amarrado, processo, sistema e físico, para ter no final a celeridade do processo. Né? Depende mesmo, realmente depende do modelo. Tem empresas que não tem processo produtivo, não tem processo de transformação. É isso. É basicamente entrada e saída. E vai acontecendo, né? E vai acontecendo, né? Deve ter requisitos bastante específicos, severos, como na indústria de alimentos deve ter, como na indústria química deve ter. Né? Aí começa, né, a história de o tempo de vida do item na prateleira, né, o que chama de shelf life, né? Tem produto que expira prazo, né, de validade. Como é que você lida com isso, né? Como é que você controla isso? Acho que até a organização para esses itens é diferente. Né? É diferente. Porque esses itens você precisa garantir que o FIFO, né, o primeiro a entrar e o último, primeiro a sair, começa a ganhar complexidade. Né? Começa a colocar outras variáveis no caminho. Outras variáveis que não vai ser, com todo respeito, não vai ser um caderninho que vai resolver. Não. Então, se a gente for pensar, o estoque ali, ele é consequência de um monte de decisões mais táticas organizacionais. Isso. Então, pode ter decisão diferente ali por tipo de produto, pela severidade, estratégias diferentes de estoque, entendeu? Sim. Visibilidade de demanda, tem outras variáveis que a gente vai tendo aí. Isso me veio na minha mente agora o seguinte: a importância de um almoxarifado ou de um estoque, né, tantas nomenclaturas, bem organizado, não necessariamente você precisa efetivamente uma resposta do teu sistema de controle, do teu ERP, para dizer se você está numa situação crítica ou não. Se ele for muito bem organizado, e se você tiver a capacidade, ao entrar no almoxarifado, visualmente você vai perceber, esse é um item que eu sempre tenho uma quantidade, alguma coisa está acontecendo nesse item. Só de olhar... O seu ponto de reposição fica físico, né? Não, o seu ponto de reposição é físico, é visual, você já vai perceber, opa, esse cara ou está no estado crítico ou ele está em excesso, por exemplo. Porque normalmente eu olho para ele, ele tem uma ocupação X e eu estou vendo uma ocupação X, mas não sei quanto nesse momento. Nitidamente eu tenho material em excesso. Ou você perdeu o giro, aconteceu alguma coisa. Alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que não está, né? Sei lá,
no produto acabado, por exemplo, um produto acabado que não está saindo, se tiver bem organizado, visualmente, que é uma das coisas que o Lean prega, é que a visualização seja uma ferramenta de gestão absolutamente importante. Um almoxarifado bem organizado te propicia isso. Sim, muito bom.